Existem três coisas que você precisa ter bem claro dentro de você, três coisas que você deve estar bem convicto para viver o extraordinário, algo além do comum que está disponível para você aqui nessa terra. Existe uma forma de você viver o extraordinário e nem sempre aquilo que é grande aos olhos do mundo é grande aquilo que é aos nossos olhos espirituais. E três coisas eu quero falar aqui com você, que pode transformar a partir de hoje a maneira que você enxerga o sucesso, que você enxerga até a sua vida aqui nessa terra. A primeira coisa é que você deve estar convicto de quem você realmente é. Você não é o que alguém diz que você é. Você não é o que você até pensa que é, né? Mas você é aquilo que o seu Criador te criou para ser, aquilo que Deus te criou para ser. Então a primeira coisa, você precisa saber qual é a sua identidade. Em primeiro lugar, essa identidade é de filho de Deus. Nós fomos chamados para fazermos parte da família de Deus. E quando Deus estava criando o homem, ele disse que estava criando o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, nessa natureza nova que nós temos quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, essa natureza nova, ela vai nos levar a viver de acordo com a nossa natureza espiritual. Então, nós temos uma natureza divina. E em Jesus, nós recebemos uma natureza poderosa, uma nova natureza. E ele nos resgatou do reino do Filho das Trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele nos chama para sermos reis e sacerdotes. Ele nos chama para um lugar de autoridade. Então, uma das maiores dificuldades hoje no mundo é que as pessoas elas estão tendo crise de identidade. Elas não sabem quem elas são. E quem você realmente é o seu espírito. Então, nosso espírito é recriado quando nós nos encontramos com Jesus. Por isso que nós usamos a expressão nascer de novo. Então, você precisa saber que você tem uma natureza divina, no mínimo, disponível para você. E se você tem já andado com Jesus, a sua mente precisa ser transformada. Você precisa agora entender que nós somos o reino de reis e sacerdotes, que Deus te chamou, te colocou na família dele, e ele quer que você esteja convicto da sua identidade. Isso fará toda a diferença. Por quê? Porque várias situações que acontecem na nossa vida vêm para atacar a nossa identidade. Então, até coisas que aconteceram no seu passado, pessoas aí, tem pessoas aqui, coisas que aconteceram no seu passado, as pessoas querem dar um rótulo para você com alguma coisa que você fez no passado. Ou pior ainda, algo até que não é verdade sobre você, que é uma calúnia contra você, né? Às vezes alguma pessoa quer te dar esse rótulo. Mas, se você está chegando aqui, saiba que existe sim uma vida de êxito, uma vida de sucesso dentro do plano de Deus para você. E a primeira coisa que ele quer que você saiba é que você é um filho de Deus. E você foi chamado para receber uma nova natureza quando está em Jesus. Todos são filhos de Deus? Todos são chamados para ser filhos de Deus. Você está ouvindo? E como você pode então entrar para o reino espiritual e agora participar dessa dádiva de ser chamado filho de Deus? Quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse exato momento você tem uma identidade trocada no mundo espiritual. Você tem uma identidade de filho de Deus. Então a primeira coisa para uma vida que realmente faz sentido, porque tem muita gente hoje em dia fazendo sucesso no que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque não faz sentido para o que Deus te criou para fazer. Deixa eu falar. Não vale a pena ter sucesso em alguma coisa que Deus não te chamou para fazer aquilo. Você está ouvindo? Então a primeira coisa é a sua identidade geral. Você é um filho de Deus, nós somos chamados para fazer parte da família de Deus, um reino de reis e sacerdotes, né? Agora, o que é também sua identidade específica? É aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, hoje a Bíblia vai dizer, por exemplo, sobre os 5 ministérios.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? A Bíblia também diz sobre que mostra que no reino de Deus também existe um ministério, por exemplo, de misericórdias, de generosidade e de administração ou liderança. Então, dentro dessa identidade que nós temos em Jesus, também existe uma identidade que está ligada ao seu propósito. E aqui eu quero falar da segunda coisa. A sua identidade vai te levar para o propósito de Deus na sua vida. O que é o propósito de Deus na sua vida? É algo que Deus te chamou para fazer e você vai funcionar bem dentro daquilo. Você está ouvindo? Não que não vai ter desafios. O fato de você saber quem você é, você saber o seu propósito, não vai te isentar dos desafios, mas vai te deixar sempre no caminho certo. Sempre no caminho que Deus desenhou para você. Então essa segunda coisa que é muito importante. Existe um propósito de Deus para você. E propósito só pode ser espiritual. Porque só quem te criou pode revelar o que você nasceu para fazer. Só quem cria algo pode falar o que aquela pessoa, que aquele alguém foi criado para fazer. Que aquela coisa foi criado para fazer, né? No seu caso, no nosso caso, alguém. Então quando Deus nos cria, Ele já nos cria para funcionar em alguma coisa. Deus coloca as características, os dons, as habilidades, os dons espirituais, os dons naturais, as habilidades naturais, as habilidades espirituais, para você cumprir o propósito que Ele te designou. Por quê? Quando você cumpre o propósito de Deus, naturalmente, você vai impactar pessoas, você vai alcançar pessoas de alguma forma. Eu sempre falo de testemunho aqui de uma mulher que ela impactou uma única pessoa na vida dela. Pode ser que ela impactou mais, mas assim, significativamente ela impactou uma pessoa. E aquela pessoa foi David Paul Jung Cho, um pastor coreano, que quando ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, ele deixou mais de 1 milhão de pessoas tinham sido alcançadas através da vida dele para o reino de Deus, sabe? Através também dos seus recursos financeiros, dos seus dons naturais, dons espirituais, de habilidades que Deus te deu, você pode também fazer parte de algo extraordinário, que é o estabelecer do reino de Deus aqui na Terra. Ok, o reino de Deus não vai ser completamente estabelecido aqui na Terra, né? Mas ele começa a ser estabelecido aqui na Terra. Jesus orou que seja feito assim na Terra, como é feito aí no céu. Então, a vontade de Deus é que a Terra, cada vez mais, seja um pouco mais parecida com o céu. Agora, isso realmente só vai ser 100% concluído quando nós estivermos com Ele. Quando Jesus voltar, você tiver seu corpo glorificado também, quando todo mundo estiver já no céu, né? E a promessa de Deus já cumprida, nós vamos viver com Ele eternamente, nas ruas de ouro, coisas extraordinárias, onde não tem doença, não tem miséria, não tem pobreza. Mas hoje em dia, Deus nos deu um poder e uma autoridade, Ele delegou essa autoridade para a sua igreja, para que nós temos essa autoridade para trazer o poder do reino dos céus aqui para a terra. Entenda isso, seu espírito já foi salvo. Quando você recebeu Jesus, a sua alma está sendo salva, que é onde está ali seu poder de decisão, e o seu corpo só será totalmente salvo no dia de Jesus. Então, ao mesmo tempo que o reino de Deus já veio, e ele está dentro de nós, o reino de Deus está sendo implementado, porque a nossa mentalidade está sendo transformada, e a nossa mentalidade é que vai nos levar às nossas ações e atitudes, e ao mesmo tempo o reino de Deus virá. Parece controverso, mas é exatamente isso. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Você está ouvindo? Então é da vontade de Deus que o reino dele, que o poder dele seja manifesto aqui na terra. Por quê? É um prenúncio, é uma demonstração do poder que já existe no mundo espiritual, no reino espiritual de Deus. Você está ouvindo? Então no reino espiritual de Deus existe um poder para se tornar todas as coisas perfeitas e colocar tudo no lugar. E é isso que Deus está fazendo aí na sua vida. Se você está com alguma enfermidade, se você está com algum
problema na alma, nas emoções, se existe uma situação de desentendimentos na sua família, eu declaro agora o reino de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, agora, em nome de Jesus. E uma terceira coisa, para você viver um sucesso ou um êxito, que seja algo realmente significativo dentro do plano de Deus para você, uma terceira coisa é você saber esperar o tempo de Deus. Você está ouvindo? Eu quero ler aqui um versículo que Deus estava dando aqui para mim para fundamentar essa palavra. Lá em Gálatas 6, no versículo 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Você ouviu isso? Uma outra versão diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Deus está falando aqui com você. Se você já fez o bem até hoje, continua fazendo o bem. Diga ao fraco: eu sou forte. Nos momentos das maiores angústias e nos momentos que parece que a sua força se esgotou, Deus está bem disposto a liberar o poder dele, a força dele sobre você, se você pedir. Você está ouvindo? Então fala comigo assim: eu sou forte. Fala assim: eu sou fortalecido no Senhor e no seu forte poder. Você está ouvindo? Então, quem você é? Você é um filho de Deus. Você faz parte da família real, de um reino de reis e sacerdotes. Quem é você? Você é criado por Deus. Deus te criou a sua própria imagem e semelhança. A Bíblia diz também que, 1 João capítulo 4, fala que nessa terra nós somos como Ele, no caráter e também na demonstração do poder. Jesus sempre tinha um posicionamento firme, um posicionamento de majestade, de confiança, e ele também fluía em poder sobrenatural. Você está ouvindo? Poder que não é aqui dessa terra, que é de um outro reino. E ele te trouxe aqui para falar: não desanime agora. Você está ouvindo? Se você não desanimar, você vai ver a colheita de orações que você tem colocado diante do Senhor. Você está ouvindo? Não é tempo de desanimar. Tem alguns momentos que Deus pode ajustar a nossa rota, Deus pode fazer outras coisas, mas não desista do que Deus falou que você é. Ele falou que você é um filho dele, ele já te deu uma palavra específica também, de algum ministério, de alguma missão que ele tem com você. Ele já revelou o propósito dele com você. Lá em Salmo 139, versículo 16, um dos meus versículos preferidos desses últimos 10, 15 anos, antes mesmo de você ser gerado aqui nessa terra, você já foi gerado na mente, no coração de Deus, no reino de Deus. E a Bíblia diz assim que quando você era um embrião no ventre da sua mãe, ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Sabe o que Deus está falando aqui comigo agora? Tem pessoas que têm tanta facilidade em receber uma palavra negativa sobre si mesmo, uma palavra quando diz assim, como se Deus estivesse bravo com você, sabe? Uma palavra de acusação. Pessoas têm tanta facilidade de receber uma palavra negativa a respeito de Deus, mas tem tanto bloqueio para receber uma palavra boa a respeito de Deus. Por quê? Porque mesmo se conhecer um pouco da Bíblia, não vai ser suficiente se você não conhecer o caráter de Deus. Você está ouvindo? Se você não conhecer Deus pessoalmente, através de um relacionamento. E Deus é um Deus bom e sempre bom. Você está ouvindo? Deus é um Deus justo, sim, né? Mas você que está aqui, você tem buscado ao Senhor e a cada dia você tem pedido a ajuda dEle. Porque não existe ninguém que pode fazer o querer de Deus se não for pela ajuda do próprio Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem andar na vontade de Deus? Porque estão dependendo de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Quando
O que Deus quer é que a gente confie nele, que a gente dependa dele para agradá-lo. Existe isso na Bíblia? Existe. Eu vou abrir aqui com você 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3. Olha o que Deus está falando aqui com você. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O poder que Deus nos tem dado, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Você ouviu isso? O poder de Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Você está ouvindo? Então, deixe agora a força do seu próprio braço, seu próprio eu. Deixa isso para lá e fala: Deus, até agora tem sido na minha força, até agora tem sido do jeito que eu quero, mas faça em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Você vai ver. E uma vida de sucesso é uma vida que tem impacto na eternidade, sabe? E o que é uma vida que tem impacto na eternidade? É uma vida que sabe quem é e recebeu revelação também do propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Então, a partir de hoje, em tudo, fala: Deus, qual é a sua vontade? Não toma decisões mais segundo a sua cabeça, não. Mas fala: Deus, qual é a sua vontade? E a Bíblia fala em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não pode entender bem o que ele fez. Então existe no nosso coração um anseio pela eternidade. E as coisas só fazem sentido, só vão fazer sentido na sua vida quando você entrar dentro do plano de Deus. E o plano de Deus, a vontade de Deus para você hoje é que você passe a cada dia um tempo com Ele, que você valorize a palavra dEle, que você vai aí em uma igreja local próximo da sua casa, né, que Deus te direcionar para um lugar, Deus vai te direcionar para um lugar, você vai e comece a adorar, comece a buscar Deus, e a cada dia busca saber qual é a vontade de Deus para aquele dia. De repente, Ele vai te pegar de surpresa e vai começar a falar: eu te criei para isso. Porque através do relacionamento com Deus, nós estamos exercendo a nossa identidade. E quando nós estamos nesse relacionamento, Ele vai nos guiar para algo que nós nascemos para fazer. Alguém aqui vai se surpreender, porque Deus vai começar a falar com você a sua missão de vida, o que você nasceu para realizar aqui nessa terra. Também nós vamos orar, e eu vou ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que é mais importante? O relacionamento com Deus ou praticar as obras? E aqui eu não estou falando de obras, nesse caso desse vídeo agora, eu não estou falando de obras para salvação. Quando você recebeu Jesus, você já foi salvo. Eu estou falando de cumprir o propósito de Deus. Você está ouvindo? O que é mais importante? Ter o seu relacionamento com Jesus? Se você já tem um relacionamento com Jesus, isso é garantido que você já é um salvo. Porque o Espírito Santo já tem te capacitado, você já está naturalmente andando na vontade de Deus, tendo uma vida de santidade, você está com foco em Jesus. Então, naturalmente, Ele já tem te guiado, Ele já tem te transformado. Então, primeira coisa, se você tem relacionamento, você já está exercendo sua identidade de filho de Deus. Agora, uma segunda coisa, as boas obras. O que é mais importante? Nenhuma das coisas é mais importante. As duas coisas devem caminhar juntas. Porque quando nós estamos em relacionamento com Deus, Ele naturalmente começa a nos guiar para aquilo que Ele quer que a gente faça. Você está ouvindo? Tanto na vida de santidade e para a sua salvação, né? Mas também para as boas obras que vão abençoar a vida de outras pessoas através de você. Você está ouvindo? Então existe uma vida de êxito, de sentido, de significado aonde? Dentro do propósito de Deus para a sua vida, porque Ele te criou com um propósito. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, quero orar agora por cada pessoa que está aqui, que tem passado dias de grandes batalhas na mente, batalhas
espirituais, batalhas contra pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de incredulidade. Alguns aqui também, Pai, que estão tendo até algum sucesso, mas não conseguem ser preenchido com esse sucesso que tem tido. Pai, ajuda eles a entenderem que o que está faltando é isso, é a revelação de saber quem eles são, do propósito que o Senhor os criou, e que também existe um tempo certo para a sua vontade ser completamente estabelecida. Aqui nesse mundo nós sabemos que o Senhor está conosco, mas tudo só vai ser completo quando nós estivermos plenamente no seu reino. E nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha fortalecer cada um aqui, não deixa ninguém desfalecer, mas o Senhor venha guiar, o Senhor venha trazer o descanso em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo? Então Deus tem trabalhado aí por você. E é da vontade de Deus que você tenha êxito. Êxito na sua vida pessoal, êxito no chamado de Deus para a sua vida, êxito em tudo, porque o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você está ouvindo? Tem pessoas aqui que Deus está usando esse simples encontro aqui para mudar a sua visão de mundo, para mudar a sua visão de reino, sobre o reino de Deus. E Ele está falando, é uma confirmação essa palavra para você. Você está ouvindo? Ele está mudando a sua visão de mundo. E Ele tem algo especial para realizar na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, você pode nos ajudar. Tem um anúncio aqui para você. Você pode nos ajudar? Cheio do óleo. Você pode nos ajudar comprando o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes, através do site prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá? E compra o nosso livro, é só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. E eu creio que vai ser muito, muito, muito especial, tá? Então, garante o seu livro lá. Garante agora, já vai lá. Nos chama pelo WhatsApp ou pelo site também, é bem simples, prdanieljunior.com.br. Eu creio que vai ser muito especial. Se Deus tem falado com você de enviar alguma oferta e participar aqui da nossa missão, nós estamos aqui 3 até 4 vezes por dia. E se Deus falar com você, envia aí faz o seu investimento celestial, envia a sua oferta. Aqui na descrição tem a forma de nos ajudar aqui também, tá bom? Se Deus está falando com você, aqui na descrição tem as formas de ofertar, tá bom? Para você que é membro do canal, vai sair aí, já tem o curso de dons espirituais, de poder do evangelho, né? E outras coisas também lá, tem mais outras 3 formas de investir aqui na nossa missão, e eu sei que vai ser muito, muito especial, tá bom? Você pode dizer amém e glória a Deus aí? Não importa onde você está em outro país, em outro continente, sabe? Deus está te vendo. E Deus não quer que você fique se sentindo sozinho ou sozinha, não. Você está ouvindo? Deus tem guardado você e a partir de hoje, Deus vai te dar novas experiências com Ele. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus é bom. Até a oração da madrugada às 23h59. Até daqui a pouco. Até lá. Estamos aqui 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá.